Olá pessoal, na aula de hoje, dando continuidade ao nosso conteúdo de associação de resistores, hoje a gente vai ver o conteúdo de associação de resistores em paralelo. Então, resistores eles estão associados em paralelo quando os terminais de entrada da corrente de todos eles estiverem conectados entre si por um mesmo fio, bem como quando os terminais de saída de todos eles também estiverem conectados entre si por um segundo fio, como mostra aqui a figura 21. Então a gente observa que a corrente total de entrada aí, certo? Ela possui três caminhos para atingir o terminal de saída, que no caso são esses resistores, o resistor 1, o 2 e o 3. Em cada um dos seus caminhos passará um resistor diferente dessa associação, que é o que eu acabei de falar, que são esses três resistores. Então a gente vai ver agora as propriedades da associação em paralelo. São bem parecidas com as propriedades do conteúdo anterior, em série. Então, vamos lá. A primeira propriedade é essa. A intensidade total da corrente elétrica é igual à soma das intensidades da corrente. Ou seja, quando eu quero achar a intensidade, vou fazer a soma dessas intensidades, que no caso aqui são três, né? Um exemplo, que é de acordo com essa figura. A segunda propriedade diz o seguinte: em paralelo, todos os resistores eles ficam sobre uma mesma diferença de potencial. Ou seja a diferença de potencial entre os terminais A e B, fornecido por uma fonte, que no caso é o gerador. Os resistores 1, 2 e 3, eles possuem um terminal ligado a um fio de entrada A. Também tem um segundo terminal ligado ao fio de saída B. Assim sendo, a DDP em cada resistor é igual a DDP entre os fios A e B, ou seja, a nossa tensão U. A terceira propriedade diz o seguinte: o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências parciais. Aí aqui ele está fazendo a intensidade para cada um dos resistores, certo? Aí aqui o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências parciais. Aí observamos que a intensidade da corrente elétrica ela é inversamente proporcional ao valor da resistão. Aí lá da definição de resistência equivalente a gente escreve que a intensidade é igual ao que? A tensão U dividido pela resistência equivalente. Aí aqui é a minha equação 3. Aí a gente vai substituir as equações 2 e 3 na equação 1. Aí fazendo a substituição, a gente vai obter como se calcula a resistência equivalente. É 1 sobre a resistência equivalente sobre o inverso de cada um, o somatório do inverso de cada uma das resistências. Aí, para simplificar o entendimento do conceito, particularmente as figuras e as demonstrações para 3 resistores. Aí, no entanto, o resultado obtido pode ser estendido para N resistores em paralelo, certo? Então, essa equação aqui ela vai valer até N resistores, vai ser de acordo com a figura quando se for calcular. Aí aqui ele dá um exemplo. Nas figuras 22 e 23, temos 3 resistores, cujas resistências são: a primeira resistência é 6, a segunda 12 e a terceira 4. Eles estão montados de duas maneiras distintas, mas em ambos os casos eles estão associados em paralelo. Observe a divisão de corrente possibilitando 3 caminhos distintos, que no caso são as setas pretas. Ó. Aqui ele está indicando para 3 direções distintas, né? Aí, aqui é o esquema da questão, né? Aí no caso aqui a gente vai ter os 3 resistores. Aqui o resistor 1, no caso, será 6, o resistor 2 será 12 e o resistor 3 será 4. Aí ele pede para calcular a resistência equivalente. Aí como é que se calcula a resistência equivalente?
a gente escreve a equação 1 sobre a resistência equivalente, que é igual ao inverso da soma de cada uma das resistências, que no caso são 3. Aí, no caso, eu vou repetir o 1. Quem é a resistência 1 é 6, aí a resistência 2 é 12, a resistência 3 é 4. Aí aqui no caso eu tiro o M e MC entre eles, que no caso é 12, e faço as continhas. 12 dividido para 6 dá 2. 2 vezes 1, 2. 12 dividido para 12 vai dar 1. 1 vezes 1 dá 1. Aí 12 dividido para 4 dá 3. 3 vezes 1, 3. Denominadores iguais eu repito e faço o somatório dos numeradores. 2 mais 1 mais 3, que vai dar 6. Aí 6 sobre 2, simplificando, vai ficar 1 sobre 2. Aí como ele quer a resistência equivalente, eu vou fazer meio pelos extremos, que vai dar 2 ômega. Certo? Aí aqui ele tem um outro exemplo. Na figura 22 do exemplo 11, a DDP entre os terminais, entre os pontos A e B vale 120. Estando os 3 resistores em paralelo, em cada um deles a DDP também vale 120. Aí as intensidades da corrente elétrica que percorrem valem respectivamente. No caso ele quer calcular a resistência, né? Aí no caso aqui eu vou calcular a resistência para cada um dos resistores. Aí no caso, a primeira resistência tem 120 sobre 6, dividindo vai dar 20. A segunda resistência 120 sobre 12 vai dar 10. E a terceira resistência 120 por 4 vai dar 30. Ou seja, para mim encontrar essa intensidade, eu vou fazer o somatório de todas elas. Que no caso é 20 mais 10 mais 30, que vai dar 60. Aí, para aplicar a lei de Ohm, né, como é que se calcula a lei de Ohm? É 1 sobre a resistência, tensão vezes sobre a resistência equivalente vezes a intensidade. A resistência equivalente, a gente já sabe que é 2, né? A intensidade acabamos de descobrir, que é 60. 2 vezes 60 vai dar 120. Então, é assim que se calcula a nossa tensão, aplicando a lei de Ohm, né? Então, pessoal, isso era a nossa aula. Espero que tenham compreendido. E na próxima aula, para encerrar, a gente vai fazer o amparato de todas as questões já estudadas, de acordo com os conteúdos. Até mais!